Olá, muito bom dia para você. Hoje aqui no programa Em Alta nós vamos tratar de um tema polêmico, a violência dentro das escolas. No último final de semana, uma agressão de uma criança que ateou fogo na professora ligou um alerta nas autoridades e levantou um questionamento em relação aos métodos educacionais implantados atualmente nas escolas do estado e dos municípios. Para discutir esse tema tão delicado, eu recebo a psicóloga da infância e adolescência, Denise Silva. Bom dia, Denise. Bom dia. Bom, esse é um tema que precisa sair dentro da esfera, né, escolar, dentro do universo dos técnicos educacionais e a gente, de fato, pautar ele socialmente, né? Ele vir à tona porque essa violência que está dentro das escolas, eu penso que ela é um reflexo dessa sociedade que a gente vive hoje. Porque a escola que deveria ser libertadora e deveria ser espaço, né, de amor, de aprendizado e conhecimento, ela tem sido palco também de cenas violentas como o que aconteceu, né? Sim, para a gente falar um pouco sobre esse caso, né, desse garoto que ateou fogo na professora, a gente tem que pensar, por exemplo, nessa questão da violência dentro das escolas. A gente já sabe que a escola é um espaço social, né, um espaço onde a criança, o indivíduo, o adolescente está lá para aprender, né, ali em grupos e pares, e as escolas elas precisam primeiramente começar a ter essas discussões dentro da própria escola, né, com palestras sobre o próprio tema, né. Então isso aí já deve ter vindo de algo de fora, não vem de dentro da escola, né. Talvez essa criança ela já esteja passando por algum problema e isso só se estendeu para o ambiente escolar. Que a gente está falando de uma criança de 10 anos de idade, né? Então isso não tem que ser analisado diante de um contexto, né? De um contexto familiar, da própria criança, da questão da saúde também dessa criança, né? Sim, talvez esse comportamento que essa criança apresentou, né, já vem de algo que ele já deve estar vivenciando na parte externa, ou seja, no seu contexto familiar, né, pode ser aí uma insegurança, pode ser uma baixa autoestima, pode ser aí ausência dos pais, a gente não sabe o contexto que essa criança de fato estava inserida ou está inserida, né, e isso só acarretou para que ele viesse, né, de fato atear fogo na professora, né. Então é algo que as escolas, primeiramente, a violência ela não começa na escola, né, porque a gente já está numa sociedade que já existe uma violência. Então, primeiro a gente tem que partir para esse olhar, né, a gente tem que lançar um olhar sensível também para essa criança. Ela, afinal de contas, tem 10 anos e está aí, né, dentro de um cenário... Ela não pode ser vista como um algoz, na verdade. Ela não pode ser vista como um monstro, né, ela não pode ser vista como... Ela só é uma criança e a gente precisa lançar esse olhar mais sensível. Por trás dela deve estar algo acontecendo que talvez fizesse com que ela tivesse externado esse comportamento, né? De Bom, a gente vai ver agora a reportagem que é do Eduardo Ericeira, desse caso, né? Um aluno de 10 anos que ateou fogo na professora dentro de uma escola lá no município de Barra do Corda. Vamos ver? O caso teve grande repercussão. Um aluno de apenas 10 anos, pertencente à rede pública de ensino de Barra do Corda, jogou gasolina e depois ateou fogo contra uma professora, identificada como Vanusa Souza Matos. A professora teve cerca de 40% do corpo queimado. A vítima foi de imediato socorrido e levado para a UPA. E logo em seguida, foi acionado o Conselho Tutelar e a mãe da criança, do menor, né? E apresentado na delegacia para os procedimentos cabíveis. A Secretaria de Educação do município confirmou que a professora teve queimaduras pelo rosto e nos braços e que vem dando auxílio à vítima e à família. Nós estamos dando todo o suporte necessário, comuniquei imediatamente ao prefeito e ele pediu que a gente desse todo o suporte necessário. Estou em contato com a família. A Polícia Civil segue investigando o caso, os motivos que levaram o aluno a atacar a professora e como a criança conseguiu o material. O ECA não permite que ele seja apreendido em flagrante porque não é adolescente, né? Somente a partir dos 12 anos é que é permitida essa apreensão, mas nem por isso vai deixar de ser instaurado um procedimento policial para apurar circunstâncias em que esse menor conseguiu adquirir material inflamável e agredir a professora. Para especialistas comportamentais, este tipo de caso abre precedente para uma série de debates, entre eles, como que as crianças têm se comportado em situações de crise, ou então, o que elas têm acompanhado na internet.
O comportamento dessa criança de atear fogo na professora e de buscar na internet material acerca da preparação de coquetel Molotov nos aponta muitas questões problemáticas e que merecem ser analisadas com mais afinco. Em especial, qual tipo de conteúdo essa criança acessava na internet? A gente ainda tem essa questão, né, Denise? Hoje, nossas crianças, nossos adolescentes estão expostos, né, a uma mídia social muito forte, onde não há um controle e não há uma censura do conteúdo que chega até a casa das pessoas, do conteúdo que chega, né, até essas crianças e adolescentes, né? Sim, sim. Na verdade, essa questão das redes sociais, a gente sabe que é algo válido, né, que é inserido, a gente não pode fugir disso, né, de colocar a criança ou o adolescente aí nesse contexto da tecnologia, tá? Mas que seja feita aí uma vistoria por parte dos pais, né, aí nos conteúdos que essas crianças estão acessando, quanto tempo essas crianças ficam aí com acesso na internet, né, quais são os conteúdos que elas acessam, conteúdos adultos, né, conteúdos que geram uma certa violência. Então aí teria que ter um controle, né, por parte aí dos pais, da família, dos cuidadores dessas crianças, para que elas não viessem a estar externando esse tipo de comportamento, né, de violência, tanto no meio ali entre os pares, no caso na escola, quanto no seu ambiente externo, né? Agora, na prática, esse controle tem sido muito difícil de ser feito, né? E eu te falo isso por experiência própria, porque eu sou mãe de 2 adolescentes, né? 2 adolescentes que usam o celular e que ficam muito tempo, que a gente está o tempo todo tentando monitorar. Mas nessa vida contemporânea que a gente vive, em que os pais precisam estar fora de casa, né? A gente não tem mais um ambiente familiar em que a mãe ficava em casa e era responsável, né, pela educação, né? Isso já ficou, né, lá no passado, né? Hoje os pais estão trabalhando fora, né, e essas crianças têm uma agenda, né, muito intensa e por vezes ficam muito sozinhas, ou melhor, na companhia do celular, que as crianças hoje já nascem no celular. Basta a gente ir no consultório de pediatria, que a gente já vai ver as criancinhas lá olhando os vídeos, né, nos seus tablets e nos seus celulares, né? Como lidar com isso numa sociedade com essas características que a gente está levantando aqui? O controle, né? Então, se a gente, vou pegar um exemplo de prática lá no consultório mesmo. Se a gente já pega uma criança que ela já tem um acesso no celular, já tem, né, essa rotina de uso de celular, fica difícil a gente pedir para que essa família exclua o celular da tecnologia da vida dessa criança. Mas é que pondere nos horários, né? Estipule. A Sociedade de Pediatria, ela já estipulou que crianças até 2 anos não pode, zero acesso na tecnologia. E as demais, que tem que ter um controle. Hoje existem aí vários sites, né, que precisam de senha, e o pai vai lá, coloca uma senha, e tentar fazer esse controle. No caso aí que você colocou esse exemplo, a família passa o dia todo trabalhando, né, o pai e a mãe fora, e fica com a avó, fica com os cuidadores, com as babás, se estiver em casa só à noite, então essa criança utilizar o celular ali sob controle dos pais, né, então fica mais fácil de fazer esse controle desse uso da tecnologia, né? Fica mais fácil. Agora, qual o perfil dessas crianças que têm chegado hoje aos consultórios? Eu penso que os consultórios hoje de psicologia, psiquiatria, dos consultórios, né, os ambientes de psicopedagogia, eles têm estado lotados, né, de pessoas que têm buscado, de pais que têm buscado essa ajuda para os seus filhos, né? Limites. Falta de limites, né? A criança ela precisa ter um limite. E esse limite quem dá é o adulto, quem dá é o pai, quem dá é a mãe, né? Então, às vezes, os problemas que aparecem no consultório não é para se fechar um diagnóstico, né? Às vezes é só a questão comportamental mesmo de que a criança não tem um limite. E o limite dos mais diversos que você possa imaginar. Então, a gente orienta essas famílias e acaba observando que, de fato, esses comportamentos impulsivos, né, agressivos das crianças estão aí por parte dos limites que os pais não dão. E por que esse adulto hoje não consegue? Porque a gente vem de uma geração em que a gente tinha mais limites, né? Por que hoje não há tempo para se dar limite? É um exercício difícil, né? Nós que tivemos esses limites de fazermos, de darmos, de estabelecermos esse limite para os nossos filhos.
Porque eu penso que isso é um exercício também, né? A gente também está aprendendo com o dia a dia e com essa contemporaneidade que traz para a gente desafios cada vez maiores, né? Sim, tanto a paternidade quanto a maternidade é algo bem difícil, né? Mas isso aí não tira do pai e da mãe ali o papel dele, né? De colocar limite nessa criança. Enquanto mais você se distancia desse papel, mais difícil vai ficar, né, para você impor aquilo que de fato é para impor para uma criança. Então, aí vai externalizar comportamentos agressivos, a criança não vai obedecer quem é de fato para obedecer, e isso acaba indo, inclusive, para o ambiente escolar, né? Se a criança não obedece o pai e a mãe em casa, provavelmente na escola também ela não vai obedecer. Então, aí você consegue entender como é que funciona esse contexto aí dos limites com a criança, principalmente. E aí a gente tem uma escola onde você tem vários agentes e agentes que vivem realidades diferentes, né? Você tem o aluno, você tem os amigos, né, desse aluno, você tem o educador que tem sofrido muito com essa violência, né? O professor tem cada vez mais sido desrespeitado no seu ato de ser educador dentro da sala de aula, né? Vítima, né, dessa violência, sobretudo em escolas que trabalham com os adolescentes, né? Sim, aí se a gente for falar aí do adolescente, aí já é um pouco mais difícil, porque tudo é um processo, né? Aí você vem a infância, vem a adolescência. Então, se esse adolescente ele não teve limites ali na sua infância, vai ficar muito mais difícil. O papel da escola é muito importante, mas precisa ter um conjunto, família e escola, né? Então, por exemplo, num ato de violência como esse, o que a escola tem feito? Né? Tem feito palestras, tem feito aí com que a criança, até a própria criança, quando ela tem já uma habilidade, né, de comunicação para entender como é que funciona, o que é violência, o próprio bullying, que acontece muito, que é um tipo de violência. Que é um assunto né? que eu queria tocar com você no próximo bloco. Isso. Então, essa escola, ela tem chamado a comunidade, a família para participar, para discutir sobre isso, que isso aí vai somando para que também isso os fatores externos não venham a estar adentrando a escola, como tipo de violências como essa. Né, da criança até a fogo na professora. E qual deve ser o posicionamento do educador, do teu ponto de vista? Porque você é dessa área da psicologia, trabalha com educação, né, e você lida, né, com esse profissional da educação, que eu penso que hoje também precisa de muita ajuda, né, para lidar com esse adolescente, para lidar com essa criança. Na verdade, o papel do educador, como ele está ali dentro do contexto da escola, a própria escola é que precisa fazer esse treinamento com os professores para passar conhecimentos, né, da forma como o professor tem que se posicionar em relação ao aluno, à criança, ao adolescente. Né? Então, assim, a gente percebe que tem muitos educadores, muitos professores que não têm essa qualificação. Né? Então, seria importante o papel da escola também, passar esses conhecimentos para esses educadores, a forma como eles vão se posicionar em relação à criança e ao adolescente, porque não adianta a gente discutir, né, com a criança, discutir com o adolescente, porque não vai levar a um resultado maior, né? Quando a escola ela se posiciona no sentido de fazer palestras, né, passar conhecimento para os educadores, para os professores, se torna muito mais fácil, né? Agora, a gente precisa discutir mais a questão da violência nas escolas, né? Que me parece que é um assunto muito velado, né? Com certeza. Que continua num plano aí, né? Muito escondidinho e que ele não está vindo à luz, né? Isso precisa saltar e precisa ser discutido, e as ajudas, né? Através do conhecimento, precisam ser buscadas, né? Sim, sim. É notório isso, a gente percebe, né? Então, quando a gente, por exemplo, fala de um ato de violência, algumas escolas, a gente não vai generalizar, mas algumas escolas acabam camuflando, né, situações como essa. E fica difícil, porque se a gente tem ali crianças, né, alunos, adolescentes, que tem esse perfil, né, de violência externa, né, no seu ambiente externo, ele com certeza vai levar isso para o ambiente interno, no caso, que é a sua segunda casa, que é a escola.
Então, se a escola ela não tem esse papel de estar passando conhecimento sobre violência, fazendo palestras, tanto com os alunos quanto com os professores e educadores, em um contexto geral, fica mais difícil, né? Porque, de fato, se essa criança tiver um perfil, se ela estiver passando por alguma situação emocional, né, problemas na família, ela vai levar isso para a escola, né? E uma hora as suas emoções elas vão ficar afloradas e aí atos como esses podem acontecer. Eu queria chamar uma frase aqui para a gente analisar, né, e trazer aqui para o nosso contexto, que eu pedi para a produção colocar aqui, do Mário Sérgio Cortella. A escola, por exemplo, não cria violência sozinha, apenas reproduz a violência dentro dela, mas também pode ser um meio de diminuí-la se atuar com conteúdos que ofereçam sentidos à vida dos alunos. E eu queria pegar uma realidade que é uma realidade bem dura e difícil hoje. A gente está falando de um aluno que muitas vezes ele está num ambiente de violência doméstica, né? Muitas vezes ele está num ambiente onde a Constituição brasileira ela não existe lá dentro na garantia de todos os seus direitos, que é direito à alimentação, direito à moradia digna, direito a uma educação de qualidade, né? Então esse jovem, essa criança, ela tá apenas passando, né? E cercado de uma infinidade de problemas. E esses problemas, eles não desaparecem quando ela atravessa o portão da escola, né? Jamais, jamais. A criança, ela vive aquilo que, de fato, ela vive. Então, se ela vive num ambiente familiar, onde ela é maltratada, negligenciada, né? Ela não tem o apoio do pai, não tem o apoio da mãe, não tem o amor, não tem o carinho, não tem afeto, não tem responsabilidade. Qual tipo aí de comportamento, né, que essa criança vai externar no seu mundo? No caso, por exemplo, numa escola. Né? Se ela passa por uma agressividade, se ela vive essa agressividade, se ela apanha dentro do seu ambiente familiar, não tem como ela ser diferente na escola, ela vai externar. A criança, ela vive um mundo que, de fato, ela vive dentro do seu contexto familiar, não tem para onde ser diferente, né? Então, se ela vive o amor, se ela vive o afeto, se ela vive o acolhimento da família, isso aí ela vai externar para o seu ambiente escolar, porque a maioria hoje das crianças, elas passam o dia todo na escola, né? Manhã, tarde, então elas vão externar aquilo que elas vivenciam, não tem? E, de fato, essa frase, ela é muito forte, porque a escola, de fato, aí não existe essa violência sozinha. Ela vem acompanhada de uma série... E ela nem é criada lá dentro, né? Não, ela vem já lá atrás, se a gente for observar, se a gente for analisar esse contexto, né, que essas crianças que têm esse comportamento violento, ela já traz aí repertórios aí do seu ambiente familiar, né, o seu contexto familiar, que é bem duro. Agora, Denise, esse menino de 10 anos de idade que foi num posto de gasolina, né, comprou a gasolina, né, ele já foi vítima aí de uma violência também e de um descuido por parte de um adulto, né, porque um adulto vendeu gasolina para ele, né, para que ele pudesse chegar na escola com essa gasolina e pudesse atear na professora. Eu penso que esse aluno, ele deve ter, em algum momento da vida escolar dele, ali daquele período ali de conturbação, ter dado algum sinal de que algo ia acontecer, né? De que essa explosão, né, iria acontecer. Sim, com certeza. Aí a gente, por exemplo, tem um ponto X, né, que a gente tem que levar muito em consideração. A criança, ela não sabe lidar com as emoções, né? É o primeiro ponto que a gente precisa também observar. Então, a gente não sabe qual é o contexto que essa criança vivenciava, né? Então, em algum momento ela ia ter esse externar de emoções, ali, uma explosão de raiva, né? Ela passou, será por algum bullying na escola? Né? A gente não sabe qual era o contexto, então a gente não tem assim como fechar um perfil dele. A gente sabe que algo... Mas isso não acontece do nada, né? Não acontece do nada. Algum comportamento ali, algum sinal ele com certeza ele deu na escola e principalmente no ambiente familiar. Então aí talvez os pais não atentaram essa questão aí dos conteúdos, porque ele teve, né, a noção de ir no posto de gasolina, o percurso que ele fez. Ou seja, foi algo que ele planejou, né? Talvez ele tenha visto alguém
fazendo isso e só replicou esse comportamento. Então, algum sinal, se a gente for fazer aí uma avaliação no contexto escolar dele, algo já tinha, ele já tinha externado lá e a professora talvez, a escola não atentou. Ou talvez a escola chamou o pai, chamou a mãe, que muitas das vezes acontece, a criança apresenta algum comportamento que ali está fazendo com que o contexto de dentro da sala de aula esteja atrapalhando e a própria professora chama a coordenação, né, para que chame os pais para falar sobre aquele comportamento da criança. Talvez a família não tenha ido na escola para ver o que estava acontecendo e aí ficou uma coisa jogada, né, a criança ficou negligenciada de fato. Agora, Denise, esses problemas que a gente está relatando aqui, né, que afetam, né, crianças e adolescentes, não tem a ver com classe social, né? Porque até os lares mais abastardos, né, financeiramente, né, onde as crianças estudam em escolas caras, né, vivenciam, né, um ambiente, né, onde não há, né, questões relacionadas a essa criança da qual a gente está falando, né, a questão da pobreza, né, da falta de alimentação, da falta, né, de estrutura, né, familiar do ponto de vista econômico, mas nesses lares também a gente encontra crianças que passam por esse tipo de problema, né? Sim, sim. Essa questão do problema da violência, ela não está, não só quem tem um poder aquisitivo mais elevado ou menos elevado, isso parte muito da forma como a família ela educa essa criança, porque criar é diferente de educar, né? Então, se essa família ela não consegue dar uma boa educação da forma como a sociedade vai cobrar, essa criança não vai ficar sem limites, de fato, né? Ela vai ficar sem... a gente tem que pensar a longo prazo, um adulto, né? Que não tem limites. Então, se enquanto criança ela está externando esse comportamento, adolescente ele vai ficar pior né? E na vida adulta também vai ficar muito mais difícil. Então, o que a gente sempre orienta o limite que tem que ter, né? Não é porque é criança, mas que tem que ter um limite, porque a infância ela é uma fase de construção, é uma fase de ensaio para a vida adulta, né? Sim. Então, se essa criança ela não tem esse limite, não tem uma educação baseada no respeito, no amor, no afeto, tanto consigo mesmo quanto com o próximo, no caso, por exemplo, dessa professora, que essa criança ela não aprendeu a respeitar, né? Então, vai se externar muito mais para um comportamento cada vez mais agressivo. Bom, Denise, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já conversando aqui com a especialista, né, em psicologia infantil e da adolescência, a Denise Silva. É um tema importante que a gente precisa levar à luz. Você não sai daí, eu te aguardo já. De volta com o programa Em Alta, e a gente recebe hoje a psicóloga da infância e da adolescência, Denise Silva. Eu tenho um recadinho para dar para você. Já pensou morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora. É o Costa Araçagi Condomínio Clube, que é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama lá no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. O telefone é o 99109-0335 ou 99188-4845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. Um empreendimento Franeri Tenda. Liberadas as últimas unidades do Costa Araçagi Condomínio Clube. Essa é a sua oportunidade de morar a 5 minutos da praia pagando pouco. Financie o seu apartamento em até 90% do valor. Corretores de plantão no instante de vendas na MA 203. Agende sua visita. 98 9 9188 4845 98 9 9109 0335. Um empreendimento Franeri Tenda. Bom, recado dado para você, a gente volta aqui para o nosso assunto. A gente está discutindo a questão da violência nas escolas, né, os transtornos, né, que afetam nossas crianças e nossos adolescentes e que acabam, né, sendo levados aí para o ambiente escolar. Denise, você falava aqui no intervalo a respeito dessa questão da tecnologia, que a gente falou um pouquinho aí no início do programa, né, que precisa haver
limites, né? O que a gente vê e o que a gente viu muito agora com a pandemia, que para a gente foi um exercício, né, extremamente difícil, né, e de mudança de vida, de hábitos, né, de costumes, e onde a gente ficou cada vez mais isolados, é que nossos filhos, nossos adolescentes foram se recolhendo também, assim como a gente, para dentro dos seus quartos, né, e para um mundo que era um mundo virtual aí, um mundo também extremamente perigoso, né? Com certeza. A gente sempre, nós profissionais que trabalhamos dentro do contexto da infância e da adolescência, principalmente o adolescente. O adolescente, quando ele adentra a adolescência, é uma fase de transformação. Ele vem ali da infância, perpassa, né, tem ali os seus aprendizados, né, e aí quando ele adentra essa fase da adolescência, é uma fase de transformação. Então, se esse adolescente, na sua vida, na infância, ele não tinha uma comunicação, né, ali um diálogo entre pai e filho, na adolescência vai ficar mais difícil, porque como é uma fase de transformação, e se ele tivesse aí com acesso da tecnologia onde não existia o diálogo, esse adolescente ele vai para o seu espaço onde ele se sente confortável, né? Por exemplo, o quarto, a gente vê muitos adolescentes que eles se fecham naquele mundo dele, né? Então vai para o quarto e aí com certeza fica horas ali, né? Horas, dias, no uso da tecnologia do celular. E às vezes a madrugada, que deveria ser o horário do sono, né? Sim, e aí quais são os conteúdos que esse adolescente ele acessa? Quais são os sites que ele acessa, né? Então a gente também tem tido um grande percentual de adolescentes com transtornos mentais, né? Ansiedade, a depressão também está muito alto, principalmente depois da pandemia. Bom, e eu penso que para vocês profissionais, né, dessas áreas da saúde, que lidam, né, com a saúde mental, tem sido um desafio grande, porque cada vez mais é preciso, né, dialogar com os profissionais da educação, né? Então são áreas muito transversais, né, que precisam dialogar, conversar, trocar experiências aí, né? Sim, sim. A gente profissionais que trabalhamos com a saúde mental de crianças e adolescentes, a gente precisa envolver a família, né, e a escola. Porque aí é um ambiente onde tanto o adolescente quanto a criança, elas estão inseridas. Então não tem como a gente trabalhar com essa criança e com esse adolescente se a gente não insere, pega a escola para fazer parte desse contexto aí para uma prevenção, né, de futuros transtornos, de comportamentos inadequados, né, por exemplo, atos de violência, e também a família. A gente não consegue trabalhar sozinho sem a família participar e sem a escola também, né? Então, é todo um contexto onde se insere a família, escola e profissional. Isso tá sendo voltado também para os currículos da formação desse profissional, esse preparo para lidar com essa nova criança, com esse novo adolescente? Bom, o que a gente tem visto, assim, é que depois da pandemia, as escolas, na verdade, a escola ela precisa ter esse conhecimento, mas é o que de fato a gente não vê na prática, né? A gente vê professores muito despreparados, né? A escola, de uma forma, a gente não vai generalizar, mas tem escolas que não estão preparadas para acolher esse aluno, para acolher essa criança, para acolher esse adolescente. Então isso é muito grave. Porque não pode haver um processo de exclusão dessa criança, né? Muito pelo contrário, tem que haver um processo de inclusão, né? Se com a inclusão, que é a exigência, né, de uma criança e um adolescente, a escola não tem feito o seu papel, imagina sem esse direito de incluir essa criança. Aí você consegue enxergar como é que anda. Se essa criança ela precisa ser incluída na escola, os processos de inclusão. Se a escola já não está preparada, aí você imagina como é que essa criança ela vai se desenvolver, né, no seu contexto familiar, no seu contexto escolar, na sua fase cognitiva, né, emocional, né, comportamental e na sua saúde mental de uma forma geral. Antigamente a gente tinha muito isso, fulano foi expulso da escola, né, porque aprontou, fez isso. Essa não tem que ser mais uma prática nos dias de hoje, né? Essa criança ela precisa ter uma resposta, né, para ela, né?
a família e a escola têm uma responsabilidade com essa criança e com esse adolescente. Com certeza. Antigamente se falava-se, expulsava a criança da escola. Hoje isso é inadmissível. Se a gente for pensar, se a gente for analisar, isso só vai piorar ainda mais o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, porque aí ele vai ter esse conhecimento sobre ele mesmo de como se ele estivesse sendo excluído ali do seu contexto escolar. Então, é algo que a gente acha inadmissível isso. Então, a escola ela precisa hoje, nós estamos num século mais avançado, e precisa estar desenvolvida, ela precisa estar inserida em tudo que acontece. Então, a escola, mais do que tudo, ela precisa estar preparada, seja no seu contexto com os professores, ela precisa estar com um profissional ali. Hoje as escolas, elas precisam ter um assistente social, ela precisa ter um psicólogo, ela precisa ter um psicopedagogo, ela precisa ter uma estrutura para que ela consiga aí, pelo menos, no mínimo, acolher essa criança e esse adolescente, né? Bom, aí a gente está falando de uma sociedade que está lidando cada vez mais com doenças que antes eram doenças, pelo menos a gente imaginava isso, que eram doenças de adulto, depressão, ansiedade, né? E a gente está vendo cada vez mais as crianças mais novinhas, né? Os nossos adolescentes doentes, né? Com depressão e com ansiedade. Às vezes você olha para aquela família e você não consegue encontrar a causa por que aquela criança tem uma depressão ou por que aquela criança está tão ansiosa, né? Mas a gente precisa ver que essa criança ela não é um ser isolado que vive apenas naquela família, né? Como é que estão hoje os consultórios? Como é que chega essa criança? Quando que está se buscando ajuda, né, para isso? Assim, na prática, a gente recebe muito, não a criança como prevenção, nem o adolescente como prevenção. Então, as famílias, elas têm nos buscado com um pedido de socorro, né, em alto grau. Se a gente for falar aí da ansiedade, da depressão, a gente precisa entender que a ansiedade ela é uma emoção inerente a nós seres humanos, né? Então a gente já nasce com essa emoção. Então o papel da família, o papel do pai e da mãe é ensinar essa criança a lidar com os momentos difíceis. Agora, todo mundo tem ansiedade. Agora a gente precisa aí ter esse termômetro para a gente entender, no contexto aí da infância e da adolescência, em que nível essa ansiedade ela tem se apresentado, né, para a criança e para o adolescente. Então hoje a gente não tem mais recebido a ansiedade dita normal. A gente tem recebido a ansiedade dita patológica, né? Que são os transtornos de ansiedade, né? Sim. Que aí, se não cuidado, né? Se não for trabalhado com essa criança, com esse adolescente, vai ter um pico muito maior de estresse e vai chegar a uma depressão. A depressão, ela sempre existiu na infância, né? Só que hoje ela está muito mais evidente. E também, quando a gente recebe essa criança com uma depressão, ela já estava apresentando comportamentos lá atrás, né? Por exemplo, ansiedade, né? Então, é algo que não se busca por uma prevenção. As famílias buscam um profissional da saúde mental, tanto psicólogo quanto psiquiatra, num ato mesmo de socorro, né? Quando é que a gente pode dizer que uma criança, e reconhecer a questão da ansiedade numa criança, quando a gente olha para essa criança e vê, não, meu filho está precisando de ajuda, eu preciso buscar um profissional de saúde. Quais são os principais sintomas? É possível reconhecer isso? Sim. Primeiro ponto, entender que a ansiedade, como eu falei agora há pouco, ela é uma emoção natural, faz parte da nossa sobrevivência, né? Agora a gente precisa entender como essa frequência dessa ansiedade se encontra, a intensidade que essa ansiedade se encontra e a forma que essa ansiedade ela tem colocado a rotina dessa criança em xeque, né? Se tem atrapalhado a rotina escolar, a rotina familiar dela, e aí comportamentos físicos, né, como sudorese, batimentos cardíacos, né, muito acelerados, falta de apetite ou muito apetite, a criança não tem a vontade de dormir, né, essa parte do sono está desregulada, e aí afeta também a questão do rendimento escolar, e isso é o momento de você urgentemente buscar ajuda profissional.
Que aí é buscar, são um conjunto de profissionais, na verdade, que podem ajudar aí nesse sentido, né? Sim, na verdade, a ansiedade, quando ela chega-se para um transtorno de ansiedade, né, que a gente chama TAG, aí a gente precisa precisa fazer o uso do medicamento, porque é algo que vai mexer com as partes fisiológicas da criança e do adolescente, como foram as características que eu mostrei agora há pouco, de problemas cardíacos, né, sudorese, a criança não consegue dormir direito, às vezes tem crianças que apresentam vômitos, então ela fica completamente disfuncional nessa parte fisiológica dela. Então, aí vai ter que precisar ajuda do psiquiatra, né, para essa questão medicamentosa, para regular o sono, regular questões fisiológicas mesmo, e a parte comportamental, para entender como é que essa rotina dessa criança se encontra. Né, entender o que está acontecendo para que essa criança tenha aí apresentado um nível de ansiedade para desenvolver um transtorno de ansiedade. E aí é o momento da gente buscar ajuda. Então, família e escola também entra, porque isso vai afetar o contexto familiar, sim, o rendimento escolar, e fazer aí todo o processo de ajuste da rotina dessa criança. Então aí são muitos desafios, e a gente pode dizer que esses desafios eles ficaram muito maiores agora com a questão da pandemia também, né? Que foi difícil enfrentar. E aí nessa questão da pandemia, a gente está falando também dos adultos também que adoeceram, né? Adultos que são pais e que precisam, né, também cuidar de suas crianças e de seus adolescentes, né? Sim, muitos dos pais que a gente recebe, primeiramente a gente às vezes percebe, a gente acaba observando dentro desse contexto onde a família se encontra e a criança está inserida e o adolescente também, e a grande maioria dos pais também precisam de ajuda. A gente percebe aí também um adoecimento emocional por parte desses pais. Então, se o pai e a mãe têm esse adoecimento emocional, né, a sua saúde emocional e mental não está, como dizemos, em equilíbrio, com certeza isso vai afetar aí no desenvolvimento, na educação, tanto da criança quanto da adolescente. Então, o que a gente mais tem recebido dentro dos consultórios é crianças muito ansiosas e crianças com depressão. Né? Como é que é essa questão do tratamento da depressão, da ansiedade? Hoje o SUS, né, oferece isso, porque a gente pensa, né, que é um caminho bem difícil, né, para quem não tem condições, né, chegar e acessar, né, esse tratamento de saúde. Sim, o SUS ele tem, né, esse trabalho aí de acolher a criança e o adolescente dentro desse contexto aí das doenças, dos transtornos mentais, tanto crianças com a depressão, quanto a criança. A gente fala no contexto dos transtornos mentais como um todo, porque os transtornos mentais aí dentro da infância e adolescência, ela não se resume só a depressão e a ansiedade. Tem muito mais outros transtornos, como a esquizofrenia, né? Então, realmente, o SUS, ele ampara essa criança e esse adolescente. Agora, tem as escolas das faculdades, né? Faculdades escolas, que tem aí esse trabalho também de estar acolhendo as famílias, né? O adulto, a criança e o adolescente, né? Tanto as instituições privadas quanto as instituições públicas também têm recebido e acolhido. Claro que tem aí todo um processo, né, de espera, infelizmente, mas eles estão aí disponíveis para estar acolhendo e recebendo essas crianças e esses adolescentes e as famílias também. Agora, qual que é a característica, né? Eu fico pensando assim, dessas pessoas que chegam até o consultório para buscar ajuda, como você falou, né? Já chega lá no nível de pedir, de fato, socorro, né? A gente pode falar um pouquinho das características dessas famílias que buscam esse socorro, assim, quem são essas pessoas, né? Porque existem infinidade de famílias que estão no momento de pedir socorro, mas que não pedem, né? Que ficam ali trancadas no seu mundinho, tentando encontrar alternativas e cada vez mais perdidas mesmo, né? Elas chegam perdidas, essa é a palavra que a gente inicial precisa falar, né? Elas chegam perdidas. Então, como a gente recebe essa criança, esse adolescente, a gente primeiro faz uma checagem com os pais. A gente primeiro ouve a queixa dos pais. E quando a gente ouve esses pais, a gente percebe que de fato eles estão muito perdidos,
eles não têm um caminho, né? Um caminho onde eles possam ali, junto com o pai, junto com o seu contexto como um todo, né? Porque a grande maioria das crianças que a gente recebe, né, os profissionais, o pai e a mãe passam o dia todo fora. E a criança, ela fica ali com o avô, com a avó, com o cuidador, né, com a babá. Então, quando chega em casa à noite, não sabe o que está acontecendo. E aí, quando eles chegam nesse pedido de socorro nos consultórios, e a gente vai analisar, realmente as famílias estão perdidas. Então, aí a gente vai ouvir, aí vem um histórico dessa família, né, todo o contexto familiar dela, né, a sua história de vida. Isso também, de fato, vai influenciar ali no seu contexto tanto da criação quanto da educação dos filhos. Porque dentro do próprio lar, Denise, há um distanciamento, né? Um distanciamento ali velado, né? Entre as diversas gerações e às vezes o distanciamento até mesmo entre os casais, né? E isso acaba que afeta também essa criança e esse adolescente, né? E aí esse casal tenta administrar determinadas questões que não fogem também aos olhos, né, dessas crianças e desses adolescentes também, né? E deve ser muito difícil, né, vivenciar um lar onde há esse distanciamento entre os membros, né, daquela família, né? Sim, a família é algo que a gente, enquanto profissionais, a gente observa que não existe um diálogo hoje, né? Principalmente hoje com a tecnologia, né? Então, o pai fica com o celular, a mãe fica com o celular, é criança, então não existe o diálogo. Então, o que eu percebo muito no consultório é que, por exemplo, a criança, ela precisa brincar, né? A criança, ela se desenvolve no brincar. Então é difícil a gente encontrar um pai que senta para brincar com o filho, né? Então isso é muito grave. Então essa criança está trocando a brincadeira pela tela, né? Porque tela. Eu penso que nessa brincadeira que ela exercita essa imaginação, né? Que ela vai criando, né? Que ela vai desenvolvendo processos cognitivos, né? E emocionais. Perfeito, Cristiane. A criança, ela desenvolve no brincar, né? A criança, a forma como ela se desenvolve, parte comportamental, cognitivo, emocional, é ali no brincar. Então você percebe que se essa criança, ela troca as brincadeiras por um celular, que onde você não tem a habilidade, inclusive da comunicação, né? Porque se você for pegar a criança... Da comunicação face a face, né? Desenvolver a fala da criança, né? Ali com a família, com os seus membros, e isso troca-se das brincadeiras para o celular, então vai ficar difícil. E a gente costuma dizer que nós adultos somos resultados da nossa infância. Se a gente for fazer esse autoconhecimento, tudo que a gente fala, a gente se comporta, a forma como você foi educado, né? Os seus comportamentos foram modelados. Então, se o teu pai ali na tua infância era um pai que não tinha uma comunicação, um diálogo com você, a sua mãe da mesma forma, você vai estender esse seu comportamento para a sua vida adulta, né? Então, qual foi o modelo de família que eu tive na minha infância? Então, se ele chegar na fase adulta e for diferente, ok, perfeito, né? Mas como é que vai ser construída essa família dessa criança que chegou na sua fase adulta? Se lá atrás não houve um diálogo com o pai, não houve amor, não houve carinho, não houve afeto, não houve respeito, não houve parceria, né? Não houve limites, então aí você vai ter, inclusive, problemas de relacionamento. Tanto ali no ambiente familiar quanto nas suas relações interpessoais, porque você não teve aquele momento de diálogo com a família, é o que a gente recebe muito no consultório. É como se esse fosse um exercício para essa criança que vai sair para espaços sociais maiores, né, e para convivências maiores também, né? Com certeza. Se você observa um adulto, se você parar para analisar um adulto, se esse adulto ele é muito introspectivo, muito tímido, você for observar e fazer uma análise lá na sua história de vida lá atrás, talvez esse adulto ele não teve aí um repertório de comunicação com os pais, de diálogo, né? Então isso ele acabou trazendo, né, ali da sua infância, adolescência, juventude, e chegou na fase adulta. Então ele vai realmente aí externar tudo o que ele vivenciou e aprendeu na sua fase da infância.
Denise, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já, você não sai daí, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre bullying nas escolas, né, e como é que isso acontece e como isso pode ser diagnosticado dentro do ambiente escolar, tá bom? Já já. De volta com o programa Em Alta, que recebe hoje a psicóloga da infância e adolescência, Denise Silva. Denise, a gente falava aí das doenças, né, que afetam hoje nossas crianças e adolescentes, que afetam, né, as famílias brasileiras e as famílias do mundo inteiro também, né? Mas tem uma realidade, né, muito comum nas escolas, que é a questão do bullying, né? Essa palavra que ela é muito contemporânea, né? Ela começou a ser muito falada, né, e chega aos nossos ouvidos, né? Que na verdade também é uma forma, né, de violência e que acontece muito dentro das escolas, né, dentro do ambiente escolar. Vocês têm recebido, né, pacientes, pessoas que chegam, né, com essas queixas e essas reclamações? Sim, o bullying ele é um tipo de violência que está muito inserida aí no contexto da escola. Então, quando a gente recebe essa criança ou esse adolescente que está aí vivenciando o bullying, né, dentro da escola, ele já chega aí, se a gente for fazer uma investigação, né, fazer uma avaliação, isso vai acabar refletindo nos comportamentos da criança e do adolescente. Por exemplo, uma baixa autoestima, a não vontade de não ir para a escola, a aversão ao ambiente escolar. E aí, por trás disso, a gente vai fazer a avaliação e acaba descobrindo que essa criança está vivenciando bullying ali no seu contexto escolar, né? E o que pode acarretar, assim, para essa criança? Porque primeiro ela vai se retrair, né? Sim, a gente vê aí principalmente as consequências emocionais, né, dessa criança, desse adolescente. O que mais a gente percebe mesmo? A criança também, mas o que a gente mais recebe, que a gente percebe dentro aí do bullying são os adolescentes, né, que são quem mais vivenciam esse ato, né, de bullying. Isso começa com um padrão social que é criado e que é passado para essas crianças e adolescentes, né, o padrão do ser bonito, né, o padrão de beleza, o padrão que tem que atender aquele padrão que está lá nas redes sociais, que está na mídia, que está na televisão, né, o comportamento do adolescente que precisa, né, tá com a turminha, né, que precisa provar, né, que precisa estar no grupo, né, e a gente vê cada vez mais adolescentes, e isso é muito triste, é uma realidade, adolescentes se cortando, adolescentes se ferindo, se machucando, né, por conta, né, dessas questões que afetam hoje, né? Sim, porque o adolescente, se a gente for pensar, ele gostaria de ser inserido, né? Ele precisa ser inserido. Ele precisa do grupo, né? Ele precisa do grupo. E a partir do momento que ele precisa ali dentro desse grupo, né, ali dentro do que está acontecendo dentro desse grupo. E se a gente for analisar o que de fato está acontecendo nesse grupo, e para ele se sentir pertencido, acolhido, né, inserido, ele acaba sofrendo o bullying. Então é algo que não faz bem para ele, mas ele está sofrendo, né? E aí isso acaba aí desenvolvendo comportamentos disfuncionais, né? Automutilação, inclusive até suicídio também, né? Quando isso que a gente tem uma alta, né? Isso. Quando isso é muito constante, né? Que a família não busca ajuda, esse adolescente ele acaba se perdendo, né? Dentro desse contexto da escola, dentro desse grupo, ainda mais se for um grupo onde amigos, porque até os próprios amigos eles jogam essas falas de bullying. Então ele acaba aceitando o que está acontecendo dentro desses próprios grupos que ele está ali tentando ser inserido, ser acolhido, e isso vai comprometer drasticamente a sua saúde emocional. E aí a gente vê o reflexo, né, de futuros suicídios, retraimento, a saúde emocional de fato afetada, baixa autoestima e principalmente a automutilação. Aí a família precisa mesmo de fato estar bem atenta, principalmente a escola, porque a família, se a gente for pensar, o adolescente ele se retrai muito, né? Porque
ele é um mundo novo para ele, um mundo de descoberta, um mundo de transformação. Então, a escola que, de fato, observa mais, né, esse comportamento desse adolescente, dessa criança, mas o que a gente mais vê mesmo são os adolescentes nesse ato de bullying. Denise, queria só te pedir uma licencinha aqui para dar um recado aqui para o nosso telespectador, viu? Olha só, você que quer ficar por dentro de tudo que acontece na TV Difusora, quer acompanhar o nosso dia a dia nos bastidores, então segue a gente aí no Instagram, @DifusoraTV. Lá você conhece um pouco da nossa rotina, fica por dentro das novidades e muito mais. Siga @DifusoraTV. Bom, recado dado aí, né, para você telespectador, para seguir a gente, inclusive seguiu em alta, viu, e seguir a Denise também, que está aqui com a gente nas redes sociais para tirar as dúvidas aí sobre esse tema que a gente está trabalhando aqui. Bom, quando a gente fala de grupo, né, e a gente olha assim para adolescente, às vezes dá até medo, né, adolescente, parece bicho estranho quando a gente tem adolescentes, né, em casa, que a gente lida com esse universo deles, que é um universo assim lindo de ver, né? Mas extremamente desafiador, porque essas mudanças elas estão acontecendo o tempo todo e a gente está falando de uma fase da vida onde os hormônios estão, né, muito acelerados, né? Isso tudo influencia, né? Com certeza. Eu sempre costumo dizer que a fase mais gostosa da gente lidar é a infância e a adolescência, por mais incrível que seja, né? Às vezes as pessoas dizem que lidar com a infância é difícil e a adolescência é muito mais. Só que se você for tentar, é uma fase assim que você precisa acolher, né? Principalmente o adolescente. E a adolescência, como eu falei, teve outras falas minhas, é uma fase de transformação, principalmente na parte do cérebro desse adolescente. O cérebro ele se transforma, né? Os hormônios eles se afloram, né? Eles estão ali fazendo parte ali dessa transformação dentro da adolescência. Bom, se eu tivesse que fazer um desenho do cérebro de um adolescente, eu ia fazer um cérebro cheio de pontos de interrogação e ponto continuando também, né? Eu penso que é isso, porque todos nós passamos por essa fase, né? E a gente sabe que não é uma fase fácil também de atravessar, né? Sim, mas aí se a gente for pensar, esse adolescente ele veio de uma infância, né? Então vamos pensar aí que se esse adolescente ele teve uma infância acolhedora, uma infância onde ele ouve o amor, ouve o acolhimento, ouve o espaço, onde esse espaço foi respeitado, né, ali pela família, pelo pai, pela mãe, assim no seu ambiente familiar como um todo. Onde ele não foi rotulado, principalmente. Então a fase da adolescência, por mais que seja difícil, né, aos olhos de alguns, que é uma fase de transformação, vai se tornar mais fácil. Porque o adolescente ele precisa ter essa abertura para o diálogo, porque a gente está falando de transformação, de uma fase que está sendo transformada. E aí a gente já está chegando no finalzinho do programa, mas eu queria te perguntar algo que também é uma dúvida minha, muito pessoal, né? Porque o adolescente ele precisa também ter a liberdade, né? E nessa relação de pais, entre pais e filhos, né, há essa coisa da privacidade também que precisa ser respeitada desse adolescente. Mas até onde vai essa privacidade do adolescente para que ele possa, de fato, ser monitorado, né, monitorado com amor? Como é que é esse exercício? Diálogo. Um diálogo assertivo, uma comunicação extremamente assertiva, onde isso não vá ultrapassar o espaço dele, né? O respeito também ele deve prevalecer, porque por mais que seja somente uma fase da adolescência, mas ele precisa ter o espaço dele. E esse espaço ele só vai ser preservado e o pai e a mãe só vai ter esse espaço para estar adentrando ali a esse adolescente só através aí dessa comunicação assistiva, desse respeito e do acolhimento principalmente. Denise, muito obrigada pela tua participação aqui no Em Alta. Foi uma delícia, né, conversar com você, Obrigada. né, e a gente falar sobre esses assuntos que são tão pertinentes. Espero aí que os nossos telespectadores tenham gostado, né, e você pode dar até o seu Instagram para que as pessoas possam, né, procurar, né, e de repente tirar dúvidas, né, também, né. Bom, o meu Instagram pessoal é o Denise Silva, a psicóloga infanto-juvenil, e o do consultório é criar.psicologia. Podem lá acessar e
que eu vou aceitar vocês. Tá bom, muito obrigada, Denise. Obrigada também. E eu queria terminar o programa deixando uma frase aqui para a gente refletir aí durante o nosso final de semana, né? Todos os seres vivos tremem diante da violência, todos temem a morte, todos amam a vida. Projete você mesmo em todas as criaturas. Então, quem você poderá ferir? Que mal você poderá fazer? Essa frase só poderia ser do Buda, né? E aí eu queria deixar essa frase, esse recadinho para que a gente pensasse, né? Colocasse aqui no coração e pensasse a respeito dela para que a gente fizesse, né? O nosso dia a dia, um dia cheio de cultura de paz, começando na nossa família, tá certo? E aí isso se espalha para o mundo inteiro, tá? Um beijo para você, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Até o próximo. Tchau, tchau.